Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o capítulo 3 do CCNA 1, versão 6 em português. É um capítulo super importante. Vai falar de protocolos de comunicação de rede. Vamos lá, vamos ver do que se trata. Primeiro, regras de comunicação. Segundo, o que são os protocolos e os padrões de rede. Terceiro, como é que os dados são transferidos na rede, tá certo? Esse é um capítulo, gente, é a base de todos os outros capítulos que estão daí até o final, tá? Então ele é super importante, por isso a gente vai dar uma visão detalhada de alguns aspectos, tá? Regras de comunicação. Bom, aqui é feito um comparativo, né, entre a comunicação entre seres humanos e a comunicação entre computadores. Em ambos os casos, a gente tem o princípio, né, da comunicação, que é uma origem, um destino, um meio material que é onde transmitir esses dados, né, e a sinalização desses dados. Então, isso é um padrão que acontece tanto com a gente quanto com os computadores, tá? E a gente vai ver aí mais semelhanças entre essas dois tipos de comunicação, né? Então, gente, nos dois casos é necessário o quê? Regras. Então, para que duas pessoas conversando possam se entender, é necessário que haja regras. Por exemplo, as duas têm que falar a mesma língua, né? As duas têm que falar pausadamente e assim por diante. Mesma coisa acontece com os computadores, tá? Aqui, essas regras, no caso das comunicações de rede, gente, a gente chama de protocolos de comunicação. Tá? Então, protocolo, quando você ouvir essa palavra protocolo, na verdade é sinônimo de regra, tá bom? Então aqui ele está dando alguns exemplos de regras ou protocolos que se usam em comunicação de rede. Pessoal, ainda naquele gráficozinho que a gente compara a comunicação humana com a comunicação dos computadores, né? Existe uma coisa interessante que pode acontecer antes de fazer a sinalização do sinal, que é a codificação. Tá? O que vem a ser a codificação? Nem sempre para um meio de transmissão ser bastante eficiente, a comunicação tem que entrar aqui da mesma maneira que a mensagem foi originada. Muitas vezes, fazer uma codificação é importante para que haja maior eficiência. Por exemplo, o maior exemplo de codificação é o código Morse, onde você pega as letras e transforma em um conjunto de sinais longos e curtos. É uma codificação que mais se conhece, né? É muito interessante nesse momento, gente, a gente fazer uma diferenciação entre codificação e sinalização. Tá? A sinalização é o ato de transformar em um sinal físico uma mensagem. Então, por exemplo, se eu vou transmitir uma mensagem por um fio elétrico, eu vou transformar aquela mensagem em sinais elétricos. Fibra ótica eu vou transformar em sinal óptico. E se eu tenho um meio físico de ondas eletromagnéticas, eu vou transformar a minha mensagem em ondas. Então, esse ato de transformar a mensagem numa coisa que o meio físico entenda chama-se sinalização. Tá? Ao passo que a codificação, não, a codificação é simplesmente transformar um formato de mensagem, geralmente o humano entende, para um formato diferente. Tá? Ou mesmo, quando você faz uma codificação transformando zeros em uns e um conjunto de zeros e uns, também tem esse tipo de codificação, e assim por diante. Tá? Muito bem. Falar um pouquinho também sobre encapsulamento. Tá?
Tudo isso, gente, a sinalização, a codificação, tudo isso obedece protocolos. Então eu tenho um protocolo de sinalização, eu tenho um protocolo de codificação e eu também tenho um protocolo para o encapsulamento. Tá? Então o que é encapsular uma mensagem? Aqui é feita uma comparação com o envelope de uma carta. Então quando você põe uma carta dentro de um envelope, você possibilita adicionar o que a gente chama de metadados. O endereço de origem e endereço de destino são metadados. O que significa metadados? São informações que estão além daqueles dados que estão na carta. A mensagem que eu quero transmitir é o que está na carta. Os endereços de origem e destino são meros artifícios para que eu possa fazer com que a carta seja enviada. Mas o endereço ele não faz parte da minha mensagem necessariamente. Tá? O encapsulamento, no caso de mensagens digitais, é a mesma coisa. Tá? Só que a única diferença é que quando eu mando uma carta pelo correio, eu só preciso de um encapsulamento. Eu coloco dentro do envelope, pronto. Já quando a gente trabalha com computador, né, a gente tem vários encapsulamentos acontecendo em sequência. É como se eu colocasse um envelope dentro do envelope, dentro do envelope, dentro do envelope. A gente vai ver melhor isso à frente. Tá? Outro protocolo que existe também de tamanho de mensagem. Uma mensagem não pode ser muito grande, né? Tem que ser segmentada. Né? A temporização também, que aí ele compara, né, com o espaço de tempo entre uma palavra e outra. A mesma coisa tem que acontecer também no caso de envio de mensagens digitais. Né? Um conceito, pessoal, de rede que a gente sempre vai falar daqui até o final do curso. Conceito de unicast, multicast e broadcast. O que é uma mensagem unicast? Onde tem uma origem e um destino. Ponto. Uma mensagem broadcast é uma mensagem onde eu tenho uma origem e todos recebem essa mensagem. E uma mensagem multicast é onde eu tenho uma origem e alguns recebem essa mensagem. Entendido, pessoal? Dando um exemplo que não é de computador, da vida real. Quando eu tenho unicast, quando eu sento do lado de uma pessoa e converso com ela. Unicast. Quando eu tenho multicast, quando eu sintonizo um canal de televisão ou um canal de rádio. Eu e mais todos que sintonizaram o mesmo canal vão ouvir aquele rádio. Aquela estação de rádio. E o que é o broadcast? É o cara passeando com o caminhão, com a Kombi da pamonha lá embaixo. Todo mundo na rua vai ouvir o cara vendendo pamonha. Certo? Muito bem. Protocolos e padrões de rede. Então, todas as comunicações têm regras, como a gente já falou. Para facilitar as coisas, a gente pega um conjunto de regras e chama de suíte de protocolos. Então, por exemplo, quando eu tenho TCP/IP, que vocês já devem ter ouvido falar, isso é uma suíte de protocolos, que significa um monte de protocolos, um monte de regras que juntas fazem com que a comunicação aconteça. Tá? Os protocolos, gente, pode ser esses protocolos que a gente faz para comunicar, pode ser de vários tipos. Por exemplo, ele está colocando alguns aqui, ó, HTTP, que é usado para páginas web. Né? O IP, que é aquele endereço IP que a gente viu anteriormente, lembra? No capítulo 2. Né? E o TCP, que a gente vai ver o que significa isso. A gente costuma dividir o estudo de redes em camadas. Então ele já está adiantando a matéria aqui, dizendo quais são essas camadas. Então no TCP/IP eu tenho a camada de acesso à rede, internet, transporte e aplicação. Daqui a pouco a gente vai ver o que é cada uma dessas coisas. O importante é saber o seguinte, que dentro de cada uma dessas camadas pode ter um ou mais protocolos. E ele está dando exemplos de protocolos que estão dentro de cada camada dessa. Por exemplo, um dos protocolos que se usa no camada de acesso à rede é o Ethernet. Já o protocolo IP fica na camada chamada internet.
protocolo TCP fica nesta camada e o protocolo HTTP fica nesta camada. Aqui, lá ele só deu um exemplo, aqui ele está dando vários. Então, ele está dando vários exemplos de protocolos dessa camada, vários outros dessa e assim por diante. Só que essa figurinha tem algo especial, gente. Dá para ver aqui que eu tenho as colunas, que significam os switches de protocolo. Então, enquanto o TCP/IP trabalha com esses protocolos, a suíte ISO trabalha com esses, a suíte AppleTalk trabalha com esses, a suíte Novell trabalha com esses. O que não significa, né, que eu não possa, por exemplo, trabalhar HTTP aqui também, se eu quiser. Né? Mas é um protocolo, esses protocolos são quase que exclusivamente da família TCP/IP, da suíte TCP/IP. Tá? Dá para ver que esses aqui de baixo, esses aí sim, da camada física, eles são compartilhados entre vários switches. Tá? Então isso aí é para você entender a diferença, né, entre switch e protocolo. Na verdade, switch é um conjunto de protocolos. Em vermelhinho aqui, ó, nosso curso vai trabalhar só com TCP/IP, assim como a maioria do mundo, né? Porque a internet é TCP/IP. Tá? Então é o que realmente é mais importante para quem trabalha com redes. Aqui, lá no ambiente gráfico do nosso curso, pessoal, tem essa figurinha interativa que mostra a história do TCP/IP. Tá? Também a mesma coisa que a gente viu anteriormente, mas no formato gráfico. Tá? E a gente tem o quê? Aqui ele começa a mostrar o que vem a ser o encapsulamento. Então, para isso, ele vai mostrar duas fases distintas. A fase que eu estou preparando os dados para colocar no meio físico, e em seguida, a fase que eu tiro os dados do meio físico e levo para o usuário. Então, pessoal, quando eu tenho os dados que o usuário produz, por exemplo, um texto que ele escreve, eu quero mandar por e-mail. Tá? Esses dados, antes de serem colocados aqui no fio, eles recebem alguns encapsulamentos. Tá? Nessa camada de aplicação aqui, onde estão os dados, ele pode receber um encapsulamento. Na verdade, encapsulamento é o quê? Metadados. Tá? Então, na página web, eu tenho metadados. Depois ele recebe mais um encapsulamento. É o encapsulamento do protocolo TCP, da camada de transporte. Depois recebe mais um encapsulamento da camada IP. E finalmente, mais um encapsulamento da camada Ethernet. Tá bom? Do protocolo Ethernet. Tudo bem, pessoal? Vai para o meio físico, é transportado até o outro, e depois é desencapsulado até virar dados de novo e entregue para o usuário. Essas regras que a gente falou, que são os protocolos, elas são reguladas por organizações. Tá? No caso do TCP/IP, os padrões são todos abertos. Eu posso ter, por exemplo, uma comunicação de rede numa determinada indústria que seja um padrão fechado, por uma questão de segredo industrial. Tá? Mas não faz sentido o TCP/IP, que é o protocolo da internet, ser fechado. Então qualquer um que queira conhecer o TCP/IP a fundo vai poder. Todos os detalhes, os mínimos detalhes. Para a gente poder ter uma rede de computadores muito compatível entre os dispositivos. Né? É o que faz, os padrões abertos é que fazem os dispositivos de qualquer marca, de qualquer modelo, poderem se comunicar entre si. Porque todo mundo conhece bem as regras, né? Então todo mundo vai produzir hardware e software que obedeça a essas regras, para funcionar redondinho. Olha, está falando dos várias organizações e seus respectivos padrões. Né? Está dando o exemplo aí de um cabo de rede, que também obedece a um padrão. Né? Um laboratório. Bom. Modelo de camadas. Já falamos um pouquinho sobre isso, agora vamos especificamente estudar isso. Primeiramente, por que é importante a gente estudar redes no modelo de camadas? Quero dizer para vocês, gente, que não é somente o estudo de redes
que usa modelo de camadas? Vários estudos, em várias áreas, medicina, direito, engenharia, um monte de área usa modelos de camadas. O que significa isso? Eu tenho um problema muito complexo. Tá? Eu separo esse problema em pequenas partes que se intercomunicam e formam o todo. Tá? Então, para eu entender o todo, eu primeiro preciso entender as partes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o modelo OSI. O modelo OSI é um modelo de referência. Tá? Assim, ele foi construído para que qualquer um que queira construir uma suíte de protocolos de rede possa se basear. Tá? Então é a base. É um modelo de 7 camadas. Tá? Cada uma dessas camadas representa um conjunto de protocolos, ou um conjunto de dispositivos, ou um conjunto de problemas, ou um conjunto de soluções. Então, eu separo mesmo o estudo. Né? Eu posso ter um cara especialista nessa camada, e um outro cara especialista nessa camada. Então, o cara que é especialista em aplicação, ele não precisa entender muito de camada física. Tá? Ou nada. Nem está aí para a camada física. Assim, mas as camadas que estão perto uma da outra, aí sim, o cara tem que conhecer. Porque é para onde ele vai jogar os dados, né? Então, os dados eles circulam por essas camadas para chegar no meio físico, de cima para baixo, e circula do meio físico de baixo para cima para chegar até o usuário. Ok? Então, assim que funcionam as camadas. Aqui é dado uma explicação detalhada de cada uma dessas camadas. Pensa que aqui embaixo está o fio por onde estão passando os dados, e aqui em cima está o usuário que está visualizando aqueles dados. Tá? E daqui para baixo vai acontecendo o quê? O encapsulamento. Vai mais metadado, 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 até chegar aqui. Tá? E aqui tem a explicação de cada uma dessas coisas. Importante a gente se concentrar mais na explicação do modelo TCP/IP. Tá? Porque o modelo de camadas TCP/IP é o que realmente a gente vai trabalhar nesse curso. Tá? Então, no modelo TCP/IP, a gente tem apenas 4 camadas. Já facilita, né, pessoal? Tá? A camada de acesso à rede, ela cuida da placa de rede, do cabo de rede, né, e todos os protocolos associados a isso. A camada internet, que também muitas vezes é chamada de camada de rede. Tá? Essa camada aqui trata o quê? Do endereçamento IP e das rotas que os pacotes vão trafegar na rede. A camada de transporte ela tem um papel fundamental, principalmente para segmentação e multiplexação dos dados. E a camada de aplicação não precisa nem dizer onde ficam os aplicativos. É a camada que está em contato com o usuário. Né, pessoal? Aqui está um paralelo entre o modelo ISO-OSI e o modelo TCP/IP. Tá? Dá para ver aqui que a camada de acesso de rede ela agregou essas duas camadas, física e enlace. Né? A camada de internet é apenas um novo nome para a camada de rede, mas muitas vezes a gente chama isso aqui de camada de rede. O transporte continua com o mesmo nome. E a aplicação, no modelo TCP/IP, englobou 3 camadas: aplicação, apresentação e sessão do modelo ISO-OSI. Um packet tracerzinho. Né? Bom, aí sim, vamos ver em detalhes essa questão da transferência de dados na rede. Né? Falamos para vocês, né, que existe a segmentação e a multiplexação. Como assim? A segmentação das mensagens é um processo fundamental para as redes serem eficientes. Tá? Então, digamos que esse usuário aqui em cima, para este servidor aqui. Ok? Então, quer mandar uma quantidade enorme de dados daqui para cá. Ok, beleza. Se esse cara aqui não segmentar as mensagens, se ele mandar um pacotão gigantão para cá, essa moça aqui vai ter que esperar esse cara terminar para poder usar a rede. Ao passo que, se ele segmenta esse negócio enorme que ele tem aqui em vários pedacinhos, e ela também, eles podem usar de forma mais democrática o meio físico. Tá? Então, ora esse manda uma bolinha, ora essa manda uma bolinha, assim por diante, e o servidor vai receber das duas pessoas, entre aspas, simultaneamente. Tá certo? Então, esse é a segmentação e multiplexação. Segmentar é dividir em pedacinhos. Multiplexar
é intercalar esses pedacinhos. Tá? Essa figura, gente, é uma figura muitíssimo importante em termos de terminologia. Tá? Então, por quê? Porque a gente já sabe que a gente tem 4 camadas, não sabe? Certo? A gente já sabe que por essas camadas circulam informações. Ok? Essa figurinha vai mostrar para a gente quais os nomes específicos que a gente dá para essas informações que estão circulando à medida que elas vão avançando nas camadas. Tá certo? Por exemplo, essa informação, ao se localizar na camada de aplicação, essa informação se chama dados. Tá? Na verdade, pessoal, até essa informação tem nome, chama-se PDU. Então, a PDU da camada de aplicação se chama dados. A PDU da camada de transporte se chama segmento. A PDU da camada de rede ou camada internet se chama pacote. E a PDU da camada de acesso se chama quadro. Enquanto que a PDU que está no meio físico, está no fio, se chama bit. Então, saber esses nomes é interessante. Por exemplo, quando eu estou falando de um pacote, eu estou na camada 3, que é a camada de rede. Quando eu estou falando de um segmento, eu estou na camada 4, que é a camada de transporte. E quando eu estou falando de dados, eu estou lá na camada 7, que é a camada de aplicação. Tá? Aí ele vai mostrar a mesma figurinha, encapsulamento e desencapsulamento. Ao passar de camada em camada, vão sendo adicionados metadados. Os metadados mais importantes, gente, são os endereços. Por exemplo, a gente tem o endereço aqui Ethernet, que é um endereço chamado endereço MAC. A gente tem o endereço aqui IP, o endereço IP mesmo, endereço lógico. A gente tem o endereço TCP, que chamamos de porta. Tá? Então, aqui tem endereço, aqui tem um par de endereço, origem e destino, aqui tem um par de endereço, origem e destino, e aqui tem um par de endereço, origem e destino. Tá? Então, ao encapsular, são colocados também os endereços, além de outras informações, muitos metadados. Desencapsulando, mesma coisa. Falamos de endereço, endereço de origem e endereço de destino. A gente frisou, né? Tem 3 tipos de endereço. Esse endereço aqui é o endereço lógico, o endereço IP. É o mais importante para a gente. Tá? É o que a gente realmente vai configurar. Já o endereço físico, que é o endereço que fica na placa de rede, ele é fixo, ele vem da fábrica. Tá? Então a gente chama de endereço de camada 2, por isso que está L2 aqui de layer 2, né? Que é o endereço físico. Então sempre numa comunicação, eu tenho origem e destino físico, origem e destino lógico. Tá certo? Qual a grande diferença aqui, pessoal, que a gente vai ver, né? Enquanto o endereço físico ele se restringe ao segmento de rede, tá? Por exemplo, aqui nesse segmento físico de rede, eu tenho um par de endereços de origem e destino. Quando eu passo para outro segmento, o que eu chamo de segmento, gente? Passou por um roteador, tá? Então tem um outro segmento aqui, ó. Vai ter um outro par de endereço L2 físico, e para cá eu tenho um outro par de endereços. Por quê? Porque o endereço físico é o endereço da placa de rede. Aqui eu tenho uma placa de rede, aqui eu tenho outra placa de rede. Aqui eu tenho uma terceira placa de rede, uma quarta placa de rede. Então é óbvio que o endereço L2 aqui vai mudando à medida que o quadro vai passando de um segmento para o outro. Tá? Ao passo que o endereço lógico não acontece isso. O endereço lógico, esse cara aqui manda o endereço lógico, e aí vai ficar o mesmo do início ao fim da comunicação. Então eu sei qual vai ser a origem, que é esse 192.168.1.110, e eu sei qual vai ser o destino, que é esse 172.16.1.99. Durante todo o percurso, o pacotinho vai ficar com o mesmo endereço de origem e endereço de destino. Tá bom? A gente pode classificar as comunicações, gente, de 2 maneiras. Quando origem e destino estão na mesma rede
e quando origem e destino estão em redes diferentes. Vamos fazer uma ponte aqui com o mundo real. Digamos que eu quero mandar uma mensagem para um vizinho meu, que mora na mesma rua que eu moro. Certo? Eu vou pegar a carta, eu mesmo levo na casa dele. Certo? Para mim é fácil, porque eu conheço onde é. Tá? Esse é o paralelo de eu estar na mesma rede. É como se eu estivesse na mesma rua. Tá? Ao passo que, se eu quiser me comunicar com uma rede remota, ou seja, eu quero mandar uma mensagem para uma outra rua, aí eu vou precisar do carteiro. Tá? No caso, o carteiro aqui são os roteadores. Ok? Então eu vou entregar a mensagem no correio. O correio vai passar por diversos postos. Quem já rastreou Sedex sabe disso, né? Passa por vários post offices até que chegue no destino. Tá? Então, pessoal, no caso, quando eu me comunico na mesma rede, o endereço de origem e destino eu conheço, o endereço físico, ele vai ser mantido. Ao passo que, quando eu vou me comunicar da minha rede para uma rede remota, como eu passo por vários segmentos de rede, o endereço físico vai mudando na viagem. Tá? Mas o meu primeiro endereço de destino físico vai ser o meu roteador de borda, que é ele que vai tratar de enviar isso. Nós vamos ver isso na prática. Tá? Com isso, pessoal, a gente termina agora o capítulo 3 e a gente vai se divertir muito na parte prática. Valeu!